Lá em Jequitaí, foi feita uma montagem de uma peça sobre os Inconfidentes. Nós passamos uns 6 meses ensaiando essa peça. Eu fazia o papel de Padre Rolim. E sem nenhum... a gente, na verdade, tinha a experiência de declamações de poesias nas atividades gremiais da escola, e uma professora decidiu montar uma peça. Foi quase, eu acho que foi muito mais uma experiência de declamação nas pessoas, porque não tinha muita relação teatral, mas aquele negócio de você ser alguém e permanecer durante um tempo na frente de todo mundo, sem sair, né, ou saindo e voltando isso despertou em mim um encanto. Depois, vendo quando os circos iam a Jequitaí, vendo espetáculos, pequenos esquetes no circo, isso também me impactou bastante. Aos 9 anos eu vim para o seminário, para estudar no seminário, e no seminário tinha o hábito de uma peça por semestre. Eu não participei de nenhuma não, mas isso também o interessante das peças do seminário era que era só todo mundo era seminarista, a mulher não entrava no seminário, e a gente tinha então homens fazendo papel de mulher, feminino, assumindo, se caracterizando como mulher e fazendo os espetáculos. Mas, depois desse período, o que vai me impactar mesmo é a montagem aí já numa linguagem outra, completamente distinta, a montagem da Sapateira Prodigiosa, que é a primeira experiência de teatro universitário em Montes Claros. Me parece que trouxeram alguém de fora e que essa pessoa dirigiu o espetáculo de Garcia Lorca, A Sapateira Prodigiosa. Na época eu estudava no seminário, lá na Escola Apostólica São Norberto, seminário dos Padres Batina Branca, e o cenário foi confeccionado lá no seminário, porque lá tinha uma carpintaria. Tinha um irmão que era carpinteiro, então ele fez o cenário, e tinha um seminarista maior que ele fez a pintura da rotunda. E eu acabei me envolvendo com aquilo e a gente foi assistir o espetáculo. Eu fiquei impactado, completamente impactado com o espetáculo Sapateira Prodigiosa. E aí decidi que daí para frente, na minha vida ia ser fazer teatro. Bem, depois que eu saí do seminário dos Padres Batina Branca, eu tive uma temporada em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu passei a assistir alguns espetáculos de teatro, tanto teatro infantil quanto teatro adulto. Me lembro de ter assistido Ró, 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 Minas Gerais, por exemplo, que foi uma peça que me impactou. E retornei a Montes Claros. Quando eu retornei a Montes Claros, havia um grupo de teatro que estava emergindo na vida social de Montes Claros. Era um grupo que se organizou na escola normal em torno de um professor de história, professor Romildo Ernesto de Leitão Mendes, e o primeiro espetáculo que eles montaram foi Nós, Você e Manuel Bandeira. E é muito comentário, todo mundo falando desse espetáculo, e eu fui assistir. E eu fiquei tão impactado. Uma coisa, porque eu era apaixonado por Manuel Bandeira.
E ver a declamação, era um espetáculo de declamação de poesias, mas numa dinâmica muito interessante, porque as pessoas, o espaço cênico era o palco da escola normal, e as pessoas que assistiam o espetáculo entravam, subiam para o palco, ficavam sentados em círculo em torno dos estudantes que estavam se organizando como grupo de teatro da escola normal, e a luz, ela apagava e acendia, se declamava uma poesia, a luz apagava, blackout, o pessoal se movimentava, mudava a cena, e foi isso, né? Apaga, acende, e a mim que assistia me dava a impressão de uma pessoa jogando fotografias, sabe? E as fotografias, quando a fotografia parava que a gente via, ela comunicava uma poesia de Manuel Bandeira. Eu fiquei tão enlouquecido que eu virei no final do espetáculo, falei, eu quero trabalhar nessa peça, eu quero. Aí foi uma confusão, porque eu não estudava na escola normal, eu tinha que ser estudante de escola normal, eu estudava no Colégio São José na época, e como é que fazia? Aí eu comecei então, todo dia, porque eles estavam começando a ensaiar uma outra peça, que essa é a peça que nos anos 70 impactou a vida de uma das classes completamente, que foi Vamos Poponô, você, músicas, poesia, poetas, poesias e nós de Passárgada, aí o grupo já tinha um nome, Passárgada. Eles estavam começando a ensaiar e toda tarde eu ia para lá e ficava lá assistindo o ensaio, né? Me permitiram assistir o ensaio. E nesse meio tempo, Hair foi para Belo Horizonte. E eu fui e assisti Hair. E comprei o disco de Hair. E comprei o folheto de Hair. E cheguei, porque Hair, quando eu assisti Hair, eu fiquei enlouquecido, né? Né? O que acontece no filme, o que estava acontecendo com a juventude americana nos anos 60, a juventude hippie, e você ter em cena, e com o pessoal, excelentes atores e atrizes, né? Eu fiquei, tanto que eu fui para ver uma vez, eu vi 5 vezes, né? Assim, na sequência, vi Hair 5 vezes. E da segunda vez em diante foi de graça, porque eu conversei com Altair Lima e Sônia Braga, e eles passaram, e Armando Bogos, eles passaram a me colocar para dentro do teatro para me assistir de graça, né? Voltei e trouxe o disco e falava da peça, e no final, Vamos Poponô acabou sendo um espetáculo inspirado na perspectiva cênica de Hair. A gente tinha vários momentos, tinha músicas de Hair, tinha um momento, algumas músicas que entraram, a cena do nu em Hair, que é feito na época, era feito com um grande lençol que se brincava. O pessoal entrava e jogava margaridas por cima do lençol, jogava como se fosse, e formava o cogumelo atômico, e aí abria o lençol e jogava de novo, até que depois o pessoal que ia ficar nu entrava, ficava debaixo do lençol, o lençol abaixava e eles iam saindo nu da cena. E a gente trouxe essa cena para Vamos Poponô. Foi uma experiência extremamente interessante. Eu acabei entrando na peça, né? E passei a fazer parte do grupo Passárgada, e começando então com Romildo fazer experiências, ou fazer exercícios de voz, exercício de expressão corporal, comprar livro, ir a Rio, a São Paulo, assistir espetáculo, conversar com as pessoas e começar a trazer para a nossa experiência teatral práticas de teatro, né? Não é ficar com essa coisa autodidata, de ficar criando sem muita técnica. Romildo tinha técnica porque ele tinha tido experiência de teatro em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Mas a gente queria ir além do que
do que ele nos proporcionava. E aí a gente foi, né? E aí um grupo de pessoas acabaram participando desse processo. Por exemplo, Tino Gomes. Quando o Tino vai para São Paulo, ele vai para São Paulo para fazer teatro e não para mexer com música. É lá que, tanto que a formação do grupo Raízes, Tino tinha participado do grupo de teatro da Escola Apostólica São Norberto, sai e vai, quando ele vai para São Paulo, ele vai para fazer teatro e lá ele participa de uma montagem de Morte e Vida Severina, feita com o diretor que ganhou o prêmio Nancy, é o Silnei Siqueira, que montou para a PUC, quando Chico musicou os poemas de João Cabral de Melo Neto, e o grupo do Tuca. E aí, lá nas viagens que eles fizeram por 90 cidades do estado de São Paulo, ele acabou, junto com o Charles, com a Ângela e com a Eliana, formando o Grupo Raiz, né? Mas ele saiu daqui por conta dessas nossas experiências de teatrais aqui. Depois de Vamos Poponô, com Romildo, a gente pegou as músicas de Arena Conta Zumbi e um outro texto sobre Zumbi, fundiu as duas coisas e montou Pazárgada Canta e Conta Zumbi, que foi uma experiência bem interessante. Mas o Vamos Poponô foi uma experiência que impactou a sociedade, a vida social de Montes Claros, que a gente apresentava, teve finais de semana que a gente apresentava sábado às 10 horas da manhã, meio-dia, 2 horas da tarde, 4 horas da tarde, 6 horas da tarde, 8 horas da noite e 10 horas da noite. E domingo a mesma coisa. E tinha tanta gente dentro do auditório da escola normal que as paredes escorriam água. Né? O calor de Montes Claros, mais de 800 pessoas, de 800 a 1000 pessoas dentro daquele auditório, tinha gente... Não tinha gente só sentada nos bancos, não. Tinha gente sentada no chão, completamente entulhado a coisa. E a gente perdia a voz de tanto falar e cantar, e era uma loucura, né? Terminava, saía, tomava banho e já comia alguma coisa e voltava. Mas foi uma experiência, Montes Claros gostou muito. E aí a gente montou com o Romildo o Arena Conta Zumbi. E a gente começou então a fazer um movimento de criar um grupo fora da escola normal, que foi o grupo que a gente chamou de Arena do Rosário. Na época, a Igrejinha do Rosário estava fechada, toda depredada, e o povo usando a Igrejinha do Rosário como banheiro público. Aí a gente conversou com o Padre Dudu nos cedeu a igreja, desde que no mês de agosto a gente entregasse ela pintada, limpa. Aí a gente pôs vidro, pintou, só que pintou de preto, né? Preparou, montamos o teatro lá. E a gente apresentou lá Hoje é Dia de Rock. Primeira versão de Hoje é Dia de Rock que eu dirigi aqui em Montes Claros. Foi uma experiência muito interessante. Só podia entrar 100 pessoas, porque só cabia 100 pessoas. Né? E a gente apresentava de quarta a domingo, nós apresentamos durante 5 meses, Hoje é Dia de Rock, lá na Igrejinha do Rosário, lá na Arena do Rosário. E, ao mesmo tempo, o Colégio São José solicitou ao Romildo para montar um grupo de teatro lá no Colégio São José. Então era uma loucura, né? Porque tinha que trabalhar na escola normal, no Colégio São José e no Arena do Rosário. E Romildo, a pessoa de Romildo nos 2 espaços escolares, né? E a gente fora com Hoje é Dia de Rock, lá no Arena do Rosário. Lá no Colégio São José a gente montou eu só trabalhei com espetáculo lá, que foi Fernando Pessoa ele mesmo. E foi muito interessante mergulhar na obra de Fernando Pessoa para poder trazer a cena. Né? Não só ele, Fernando Pessoa, quanto os 4 heterônimos dele, e com a participação de 4 mulheres, né? 4 professoras. Dona Ivone Silveira, Dona Iede
Christophe, eu não lembro o nome das outras duas, mas uma é Godinho, que eu lembro que o sobrenome dela era Godinho, e a terceira, a quarta, eu não lembro quem era o nome. E a gente montou e apresentou Fernando Pessoa lá. A minha experiência, eu acho que o Romildo, ele propiciou nos anos 70 que em Montes Claros houvesse uma efervescência teatral, porque tinha muito grupo de teatro em Montes Claros. Às vezes a gente sabia, tinha notícia de 6, 8, 10, 12 peças acontecendo na cidade, e olha que nos lugares mais inusitados. Um exercício que nós fizemos com a Arena do Rosário foi apresentar Morte e Vida Severina lá no Delfino, onde hoje é o Delfino. Lá tinha um chafariz para o povo pegar água, porque a água só chegava às 5 horas da tarde. Então, 5 horas da tarde, você tinha uma fileira de latas lá, e a gente também só apresentou uma vez. Pôs as latas, pôs uma lata e depois pôs outra, depois pôs outra. Quando a água chegou, que o povo chegou na fila, e aí o povo conversando, não sei o que, e aí de repente começa, né? Meu nome é Severino. E aí foi uma experiência muito interessante apresentar na rua Morte e Vida Severina. Né? Pelo Arena do Rosário. Bem, e depois, o Arena do Rosário, a gente estava, quando terminou o espetáculo, que a gente encerrou a temporada de Hoje é Dia de Rock, a gente estava ensaiando Tribobó City, que era para a gente entrar com espetáculo infantil, e estávamos começando a construir um espetáculo que seria para a noite, que a gente deu o nome de, ia chamar A Tribo. A gente estava fazendo exercícios para a construção desse espetáculo. Nós fomos contactados pela Prefeitura de Brasília de Minas para ir apresentar o GD de Rock lá. Então a gente decidiu ir para Brasília de Minas. E tinha uma outra coisa que era completamente inovadora, tanto para frente a Passagra, lá na Escola Normal, quanto o grupo do Colégio São José e os outros grupos de teatro de Montes Claros, é que nosso professor de física, tinha gente, a maioria do pessoal estudava no Colégio São José. Nosso professor de física, Afonso Celso Guimarães. E no Arena do Rosário tinha Silvio Olifson. E o pai dela era diretor da Sion. E a gente, falando um dia com Afonso, ouviu nossa conversa, como é que resolveu o problema de iluminação. E aí, com ele, nós criamos luzes com foco. Que lá no Arena do Rosário a gente tinha 60 luzes com foco, feito como? Aquelas latas de óleo boazinha, que era desse tamanho assim, um buraquinho no meio, lá na Sion foram feitas 2 lentes postas, uma bem na boca, outra coisa, e a lata foi aberta para poder ventilar, e tinha uma lâmpada de 100 watts. E essa lâmpada, com a lente, ela ganhava maior intensidade de luz. E tinha uma outra que era essas latas também de banha-maria. Uma era a lata boazinha, a outra era de banha-maria. Ele também fez. E aí a gente tinha 60 refletores. Esse da banha-maria, a luz era mais geral. E o da boazinha era foco. Né? Então a gente já assim, caminhando para uma experiência outra, completamente distinta. E a gente levou todo esse material de iluminação, de cenário. Nosso cenário eram duas arquibancadas. Né? E aí também tinha um material cênico. Para Brasília de Minas, veio um caminhão da Prefeitura de Brasília de Minas, levou, porque a gente não estava precisando disso para poder ensaiar.
E no retorno, que a gente foi um grupo para Brasília, depois que o material foi, para instruir lá como é que deveria se montar, porque aí a gente voltaria na sexta-feira, aí a gente ia apresentar sexta, sábado e domingo, lá em Brasília de Minas. E lá a prefeitura ampliou, e a experiência eu acho que seria legal, porque o espaço ia ser na rua mesmo. A ideia que a gente montou hoje em dia de rock é que a peça se passava na rua. E lá era na rua mesmo. Então a prefeitura, além disso, pôs mais arquibancadas. A gente ia ter umas 500 pessoas em cada espetáculo. Mas na volta de lá para cá, na segunda-feira, na terça-feira, aliás, teve um acidente. E aí, dois ficaram 6 meses em coma, eu fiquei 1 mês em coma. O Ariano Rosales dançou. O grupo de Colégio São José parou, porque não parou, alguém fez o papel que eu fazia. E na verdade, no colégio, na escola normal, a gente já tinha montado um outro espetáculo, que foi Me Lembra Pazagra, Mitos e Lendas do Brasil em Pazagra, que foi assim, como se fosse um samba enredo apresentado no palco. Tinha um samba que foi feito, um samba enredo. Atrás a gente tinha a bateria da escola, da Academia de Samba lá do Alto São João, que era a escola de Geraldino Coelho, Geraldino Boutique. E a gente apresentava então os mitos e as lendas do Brasil em Pazagra, que foi uma experiência muito fantástica. Né? Essa coisa de teatro de revista, declamando poesia, muito legal. Então a experiência com o Romildo foi essa, e por isso o Romildo impactou a cena teatral em Montes Claros. Eu acho que o teatro em Montes Claros deve muito ao Romildo. Hoje as pessoas talvez não tenham nem conhecimento do que foi isso, mas por conta da experiência dele, foi aparecendo grupos de teatro, aparecendo. Teve uma época que tinha uns 30 grupos de teatro em Montes Claros, por conta da atuação teatral de Romildo. No final de 73, Tino e Aguinaldo, que tinham sido contemporâneos lá na Escola Apostólica São Norberto, e Tino e eu, a gente tinha uma relação, tem uma relação, mas naquela época muito mais intensa, uma relação de amizade muito próxima, vieram no final do ano e falaram então da experiência deles fazendo teatro. Hoje é Morte e Vida Severina em São Paulo. E eu estava querendo ir para São Paulo, né, para fazer teatro, mas eu não queria ir como eles foram, eu queria ir para estudar. Eu queria ir para a escola, fazer teatro, estudar na Escola de Arte Dramática de São Paulo, da USP. E aí o Tino manda uma carta para mim dizendo que ia ter seleção no mês de janeiro. Quando foi dia 27 de dezembro, eu peguei minha mala de couro rasgada e baixei em São Paulo, peguei minhas coisas e fui para São Paulo, fiquei com eles e aí acompanhei o processo do Raízes, constituindo uma nova formação. Eliana tinha saído, o Raízes se organizando, e fiz a seleção para a Escola de Arte Dramática, passei. Entretanto, a escola só teve 3 dias de aula depois que começou, porque a ditadura militar, naquele período, fechou a escola. Né? Prendeu a Miriam Muniz e aí a escola fechou em protesto. Não teve. A escola, aquele ano, não funcionou. E eu acabei, por um acaso, tocando com o Grupo Raízes. Entrei para o Grupo Raízes e fiquei tocando percussão no Raízes, mas o tempo inteiro.
que eu pertencia ao Raiz, eu fiz pequenos cursos de teatro. Naquela época, o Sesc Anchieta, lá em São Paulo, ele tinha muitos grupos, muitas atividades teatrais, tanto para pessoas que não eram da classe teatral, que não era ator, atriz em São Paulo, quanto para atores e atrizes em São Paulo. E porque o Teatro Anchieta o Sesc Anchieta tem um teatro que é maravilhoso. E a cena teatral em São Paulo, naquele período, no Sesc Anchieta, era muito intensa. Depois, muito tempo depois, esse prédio do Sesc Anchieta virou o espaço do Antunes Filho, e aí todas as peças que Antunes Filho fez, ele fez no Sesc Anchieta. Bem, e eu fiquei 3 anos em São Paulo, fiz curso de expressão corporal, de direção, de cenografia, de iluminação. E com o iluminador do Raiz eu aprendi também, não só teoricamente, mas também na prática, muita coisa de iluminação. E foi, então, quando o Silney veio fazer a direção artística do Grupo Raízes, o pessoal dele veio junto, e aí também eu me envolvi com esse pessoal. Eu acabei tendo uma vivência, era do Grupo Raiz, mas tendo uma vivência teatral muito intensa, muito grande. E quando eu não estava apresentando, eu estava assistindo peça, eu assistia todas as peças que passavam em São Paulo naquela época. E eu acho que na formação do ator ou de qualquer artista, né, o contato com a arte do outro é fundamental. Né? Se a gente fica só envolvido com a arte da gente, a gente acaba não evoluindo. E em São Paulo teve festival de teatro, festival internacional de teatro, veio grupo de teatro de São Paulo, dos Estados Unidos, da França, do Japão, da Espanha, do Peru, e da Alemanha, você ter contato não só com o teatro brasileiro, que em São Paulo eu acho que para mim, de todos os teatros brasileiros, o de São Paulo é o melhor. Eu considero a linguagem teatral de São Paulo muito mais densa, muito mais rica, muito mais elaborada, porque o teatro do Rio é o besterol, é uma linguagem só. Naquela época, né? Hoje tem o teatro da Bahia, que eu nunca vi nada e que o pessoal diz que é muito bom. O Teatro do Belo Horizonte, eu sempre achei o Teatro do Belo Horizonte muito frente ao Teatro de São Paulo, aquém do Teatro de São Paulo. A linguagem teatral paulistana é muito poderosa. E eu vivi isso. Né? E saindo do Raiz, eu retornei a Montes Claros. Comecei a usar teatro na Pastoral da Juventude para poder fazer trabalho de evangelização com jovens. Então, a gente montou alguns pequenos peças, Alto da Esperança, Alto não sei de quê, algumas pequenas peças que a gente teve acesso. Montamos no final do ano para arrecadar dinheiro para dar para o orfanato, Natal na Praça, que foi apresentado lá no auditório do Colégio Imaculada, e tive essa experiência. Depois eu decidi, quando eu fui para Belo Horizonte fazer faculdade, na faculdade eu tive experiência de algumas pequenas intervenções teatrais na cena política da Fafiche. Voltei para Montes Claros e decidi que eu ia montar meu grupo de teatro. Aí eu montei um grupo de teatro que o pessoal deu o nome de Diga Que Não Me Conhece. Minha intenção com esse grupo era produzir uma linguagem teatral para a gente poder e trabalhar com a obra de Guimarães Rosa para construir essa linguagem teatral, e esse é um projeto que eu acho que em algum momento da minha vida eu ainda retomo ele. Montamos. Primeiro a gente montamos como exercício teatral, né? E não como peça.
Na primeira montagem, tem um texto chamado As Viúvas de Lennon, só que trabalhando com música dos Beatles e com música de John Lennon, só que eu não gostei. O exercício o pessoal estava muito fraco e depois a gente começou a trabalhar em fevereiro, trabalho de técnica vocal, técnica corporal, e essas coisas, preparar o grupo para criar uma linguagem, dar um corpo teatral para o pessoal. E quando foi em julho, a gente começou a ensaiar As Viúvas de Lennon. Ensaiando 2 meses, não deu certo, eu desisti, aí eu resolvi remontar Hoje é Dia de Rock. Mas aí eu remontei Hoje é Dia de Rock de uma forma completamente diferente da forma que eu tinha montado para o Arena do Rosário. O espetáculo acontecia no palco, não era rua, era teatro mesmo. Nós apresentamos Hoje é Dia de Rock e teve um encontro do Claxo em Brasília. O pessoal, eu incentivei o pessoal a ir para o Claxo, fazer alguns cursos de teatro. E paguei, inclusive, a ida de vários deles para Brasília. O grupo inteiro foi, só eu que fiquei. E quando eles voltaram, eles tinham descoberto a existência do TU. Eu já tinha falado para eles o TU, mas eles encontraram pessoas que faziam TU lá no Claxo, nesse festival do Claxo. E aí eles foram todos para Belo Horizonte. E me deixaram sem grupo. Mas acabou Helena voltando. Helena não ficou nesse primeiro momento. E eu montei. Com Hoje é Dia de Rock, eu queria uma coisa. O exercício era métier en scène, colocar-se em cena. Porque o que mais existia no teatro em Montes Claros, naquela época, era você ver o pessoal em cena e a luz acesa e a cara apagada, né? Iluminava o peito, as pessoas não sabiam se colocar em cena. E aí o foco de Hoje é Dia de Rock, o exercício foi esse, aprender a estar em cena. E claro, além do métier en scène, mise en scène, né? Os caras e bocas. Não me preocupei muito com a interpretação, não, mas é claro que eu puxei a interpretação. Minha maior preocupação foi o pessoal aprender a se comportar diante da iluminação, porque tem gente que não sabe se colocar em cena. Né? E ainda hoje tem gente que não sabe se colocar em cena. Bem, com Filhos de Kennedy, me interessava a interpretação. Eu comecei, então, o exercício da interpretação. Porque Filhos de Kennedy são 5 personagens, né? Tem uma funcionária federal, tem um ator, tem um cara, ex-combatente do Vietnã, tem uma menina que queria, Marilyn Monroe morreu, e essa foi uma doença que aconteceu nos Estados Unidos. Todas as meninas queriam ocupar o lugar de Marilyn Monroe, e tinha uma hippie. Né? Então você tinha, eram 5 personagens que não dialogavam entre si, cada um falava durante 10, 15 minutos, e aí eles iam, cada um numa mesa do bar, como se eles estivessem pensando ou fazendo uma avaliação da vida deles. O que para a gente trabalhar do ponto de vista da interpretação, é muito legal. E eu fiz muita sacanagem com eles, que eu fiz o seguinte, eu pus 50 refletores, 50 mil watts iluminando o palco, ninguém saía de cena, todo mundo em cena durante 1 hora e 20 minutos, você sustentar o personagem durante 1 hora e 20 minutos. E aí, por isso que eu escolhi Filhos de Kennedy. Aí, Helena foi embora, Cláudio desistiu, não queria mais fazer teatro, porque Cláudio Pratos veio fazer teatro comigo. Acabou, eu fiquei sem teatro, né? Fiquei sem grupo. E aí, então, o pessoal da FUN, da Fundação Universitária Norte Mineira,
ficou sabendo da minha tristeza de estar aí sem grupo de teatro, me propôs criar o teatro universitário. Aí eu fiz, então, uma proposição de... Lá no prédio da Fafiche, tinha ali com a mudança da Fafil, da Fafiche, não, da Fafil, para cá, para o campus, a gente ocupar onde que era a sala de reunião como o espaço do teatro. A parte de baixo do prédio tiraria a madeira para a gente ter a caixa cênica, e o auditório seria onde era a reunião, o auditório, a sala de reunião. E a gente tem aquele espaço como espaço teu. Ok, aprovado. E para fazer isso, então vamos selecionar estudantes para poder começar a fazer um trabalho de preparação do pessoal para poder montar. Depois a gente definir o que ia trabalhar e não sei o quê. A gente era bem interessante, a gente se reunia depois das aulas, 11 horas da noite, lá na Fafil, ia fazer exercício lá na sala de reunião. E ficávamos ali até 1, 2 horas da manhã, todo dia, menos sexta-feira, que sexta-feira a gente é filho de santo, né? Filho de gente também, ia todo mundo para Gandá, e a gente acabou indo junto, né? E passou muita gente, até que juntamos uma série de textos, e o pessoal se decidiu que nós iríamos montar o Rei da Vela. Bem, a gente ficou 1 ano trabalhando o Rei da Vela, que é um texto extremamente complicado, né? E a gente primeiro ensaiou o Rei da Vela, preparou o Rei da Vela para ser um drama, não gostamos. Não gostamos, não foi só, não gostamos do resultado, e aí decidimos fazer, vamos experimentar. Experimentar como? Vamos fazer uma sátira. Mas como que nós vamos fazer uma sátira? Né? Para a gente fazer uma sátira aqui em Montes Claros, a gente vai ter que vincular os personagens a personalidades de Montes Claros, para que as pessoas possam entender a coisa e achar graça. Né? E aí a gente montou e fez a sátira. Né? Quando eu disse para a reitoria que o espetáculo estava pronto, só estava precisando era figurino, montar o figurino e cenário. Né? Como minha preocupação cênica é sempre ser minimalista, mínimo de coisa em cena, e dar maior importância à interpretação dos atores e das atrizes, eu tinha, junto com Darlan Rego, que trabalhava comigo, montado, Darlan sempre a gente trabalhou junto, né? Montado os objetos de cena, eram 3 objetos de cena, que se mexer, mudando, abrindo, fechando, encaixando, a gente ia fazendo outras coisas. Né? Então, sempre barato. E o figurino, né? Que eram 3 atos, dois figurinos distintos. E ficou muito legal, porque a gente tinha a hora que a gente caía, a gente não se aguentava e rolava no chão. Eu, de tanto rir da interpretação, ficou muito legal. Quando o pessoal da reitoria foi, eles então não liberaram a apresentação do espetáculo. E muito tempo depois, mas muito tempo depois, uns 15 anos depois, eu fiquei sabendo por que não foi liberado. Porque eles acharam que a gente estava fazendo uma crítica a Zé Geraldo, que era o reitor. Porque tinha um jornalista metido a intelectual na peça, né? Um personagem na peça, e a gente então satirizou esse personagem. Inicialmente, não era o intelectual mesmo, o jornalista era outro, o colunista social era outro. O colunista social era óbvio que todo mundo, na hora que visse, ia ver que era Teodomiro Paulino, né? Agora, o intelectual, a gente pensou, foi em Haroldo Pereira, não foi Zé Geraldo, não.
E o pessoal da reitoria achou que era Zé Geraldo, e por isso não conversou com a gente, por isso eles não impediram. E teria sido uma experiência muito interessante se o pessoal tivesse visto o Rei da Vela. E aí, quando não deu certo, eu falei, eu não faço mais teatro com esse cara. Se eu não consigo fazer teatro sozinho, numa instituição eu não consigo, eu desisto da minha vida teatral. Bem, depois que eu voltei, após ter meu mestrado e doutorado, eu encontro Montes Claros com uma vida teatral bem mais organizada, porque aqui na Unimontes já havia o curso de teatro, né? E alguns grupos se organizando dentro da Unimontes. E aí, em 2008, durante a gestão do João Rodrigues como secretário de Cultura, eu tive um contato, dada a minha proximidade com o João Rodrigues e a gestão dele, e a gestão de atos, com Solange Sarmento, né? E a gente conversou muito. Ela tinha montado um espetáculo que eu queria ter montado, como experiência teatral para desconstrução da minha linguagem teatral. E aí a gente conversando, conversa vai, conversa vem, e ela me convidou. Ela estava com um espetáculo que era Folia Escatopé. Eu assisti um momento em que se apresentou, muito antes já do espetáculo ficar pronto, se apresentou a ideia de Folia Escatopé no evento, no Centro Cultural. Eu achei muito interessante, gostei muito da ideia. Depois vi Folianos na rua, né? Porque foi um espetáculo que foi montado para a rua, gostei muito. E a conversa vai, conversa vem com Solange, ela então me chamou para mim acompanhar o processo Folianos Escatopé, fiz alguma mexida no Folianos, não sei se adiantou alguma coisa mexida que foi feita em Folianos, mas ficou interessante. E é porque os atores iam mudar de lugar, né? Tinha que treinar o pessoal. Mas aí a gente já estava trabalhando, pensando num outro espetáculo. E acabou que Solange conseguiu, com a Melina Chaves, autorização para montar um texto, um livro dela, né? Um romance que ela tem, que quando ela lançou eu fiquei doido para montar, chamado Andarilho de São Francisco. E foi uma experiência bem interessante, porque eu mudei para o Rio de Janeiro em 2009. Antes de nós passamos assim, intensamente o mês de janeiro fazendo a construção coletiva do espetáculo, transformando o romance no espetáculo teatral, depois trabalhando com o pessoal, e também foi uma experiência interessante que nem tudo ficava comigo, né? A iluminação era com a pessoa, trabalho de expressão corporal e vocal com outra, trabalho de interpretação com outra pessoa, a construção de figurinos com outra pessoa. É claro que eu dava pitaco em tudo, mas é uma criação coletiva, é muito diferente das minhas experiências, meu trabalho de teatro até então, que era tudo centralizado em mim. Tudo passava por minha mão, e se não passasse, eu não ia para frente. Bem, e aí a gente montou o Andarilho São Francisco, que eu achei que ficou interessante. Pena que o pessoal ficou muito impactado com a história, o pessoal da cidade ficou muito impactado com a história, porque o Andarilho de São Francisco era um carinha que morava aqui na beira de São Francisco, um peão de fazenda, que ele conta os diversos amores dele, o amor dele pela mãe dele, o amor dele pelo Rio São Francisco, o amor dele pela patroa dele, né, que é a primeira mulher com quem ele estabelece, inclusive, uma relação sexual,
né? Primeiro o amor de mãe, o amor filial, depois o amor. E a disputa dele com um adolescente, com um garanhão da área, né? E a mulher acaba ficando com ele, a patroa. Depois ele sai, ele conhece um estudante do Rio de Janeiro que veio para a região, conhecer a região, e a relação dos dois, eles acabam se apaixonando pelo carioca, e inclusive com relação sexual. Então havia muita sexualidade em cena e o pessoal ficou muito chocado de ver uma criança transando com a mulher, um homem transando com o outro, essa coisa toda. O povo morisclavo ficou muito impactado, e eu acho que por isso que Andarilho de São Francisco foi apresentado poucas vezes aqui em Montes Claros. Eu não sei se foi isso ou se não foi, mas a minha avaliação foi isso. Mas foi uma experiência muito, muito interessante, muito legal, porque para mim foi essa experiência de dividir o espetáculo com outras pessoas, né? O que marca para mim em Andarilho de São Francisco é isso. E de ter feito um espetáculo, eu acho que ficou legal. Num determinado momento, fruto de um projeto que foi desenvolvido pela Companhia Cômica em Belo Horizonte, com financiamento a partir da Lei de Incentivos Culturais do Estado de Minas Gerais, aqui na Unimontes foi-se organizado uma série de oficinas com atores de Belo Horizonte que vinham e com o pessoal daqui. E, no final, o pessoal decidiu pegar como base para a construção de um espetáculo a minha tese. Mineiros e Baianeiros, englobamento, exclusão e resistência em Minas Gerais, em que eu discuto na tese o lugar do norte de Minas e Minas Gerais. E o pessoal, lendo a tese, achou bem interessante, né? Durante o processo de discussão, eu estive aqui, falei da tese com eles, discuti a tese com eles. O Bambam tinha lido a tese, eu acho que foi ele que trouxe a tese para o pessoal. E aí, então, eu, de uma certa forma, durante um tempo, eu me envolvi com o processo da passagem da tese para o espetáculo, né? Mas não vi. Depois eu me afastei e fui assistir o exercício número 1, Catrumano, lá naquela casa que, durante a gestão de João Rodrigues, onde havia aqueles galpões que pertenciam ao Algodoeira de Almir Antunes e que estavam ocupados pela prefeitura. Um desses galpões foi transformado em teatro e o espetáculo foi montado lá. Eu fiquei maravilhado. Primeiro, na hora que chegar para entrar no teatro, você tem que passar por cima das pessoas e receber coice. Aí, pessoas não, por cima a entrada tinha um tanto de cavalo, né, deitado no chão, e para você passar, eles davam relinchada e dando coice nas pessoas. Eu achei fantástico, né? Esse impacto, né? Teve gente que se recusou a passar e voltou e perdeu a experiência de ver o espetáculo. Tem uma cena no exercício número 1 que eu acho assim paradigmática, que eu fiquei completamente encantado, né? Quando a Mariana ludibria Matias Cardoso, pega o livro, o caderno onde que as anotações da história do norte de Minas estariam, sobe a escada com o caderno, com os dois cadernos, aí ela põe fogo no livro da história do norte de Minas e que é uma imagem de uma sátira metafórica, mas de uma sátira fantástica,
porque ela está reproduzindo, ela está com aquela coroa da Estátua da Liberdade nos Estados Unidos na mão, ela sobe a escada de costa e põe fogo, e a tocha que ela acende é o livro da história do Norte de Minas. E aí, porque não existe nada mais mineiro do que mineiros, o outro nome de Minas é liberdade. Né? Então, para que Minas, que aí é a crítica, né? Para que Minas possa ser a liberdade, ela teve que sufocar e esconder a verdadeira liberdade, que é a liberdade dos Campos Gerais. Né? Porque se a gente for olhar para aquela bandeira de Minas, liberdade ainda que tardia, a gente sempre foi livre. Quando a gente lê a história de Minas Gerais, aqui nós sempre fomos livres. Foi a submissão da sociedade norte-mineira ao poder do Estado foi um processo longo e demorado. Então a liberdade era uma experiência nossa. Né? Aí a crítica é muito interessante. Depois eles foram para Salvador durante o Congresso dos Estudantes e apresentaram. E o pessoal, segundo o relato deles, lá em Salvador, o pessoal ficou... era uma única apresentação, eles tiveram que apresentar umas 4, 5 vezes, porque os estudantes ficaram interessados na história que eles levavam, né, esse desvelamento da história de Minas Gerais. E depois lá em Matias Cardoso. Né? Em Matias, a reação primeira foi meio chocante por causa do pessoal dando coice nas pessoas que entravam. O pessoal reagiu muito. O pessoal de Matias é bem norte-mineiro mesmo. Pisou no pé, tiro sai na hora. Mas depois, quando começou, que o pessoal entrou e começou o espetáculo, o pessoal de Matias Cardoso ficou completamente maravilhado. Tanto que na hora que acabou o espetáculo, eles não queriam cercaram os atores e as atrizes. E para mim foi, né, assim, a experiência de ver uma tese em cena, e é uma tese tão complicada quanto que é a minha tese, em cena, foi muito legal. Foi muito legal. A forma como eles conduziram a linguagem teatral, muito legal. Né? Eles eram cavalos e depois assumiam personagens. E no fim, o aparecimento de Zé Lima. E a junção de Zé Lima com aquele homem de Aristóteles que sai procurando, com a lanterna procurando um homem, né? É muito interessante. É cenicamente interessante e a conversa de Zé Lima é muito legal. Né? Ele narrando a experiência dele quando ele... não só a experiência, quanto a reflexão dele sobre as vezes que ele foi chamado de baiano e baianeiro e não foi reconhecido como mineiro. Né? E depois ele se reconhecendo como não mineiro, mas como baianeiro. Cenicamente ficou muito bonito a forma como eles conduziram a conversa com o Zé Lima e que ela impacta as pessoas. Né? Porque a reflexão filosófica que o Zé Lima faz pensando essa coisa é muito interessante. E imagina ver um espetáculo seu, um texto seu em cena, para mim que amo o teatro, é muito emocionante e eu gostaria de ter outras experiências dessa. Bem, eu acho que o curso de teatro da Unimontes propiciou uma maior qualificação técnica da cena teatral em Montes Claros. Porque antes a gente tinha espetáculos que as pessoas não tinham a mínima noção do que era teatro. Né? Fazer teatro, fazendo teatro, mas assim, sem domínio, sem técnica vocal, sem
expressão corporal, a interpretação era clichê, um clichê atrás do outro. Aí a gente tem a experiência ou a marca do grupo Fibra, com uma linguagem teatral que marca o Teatro Montes Claros, muito interessante, e que eu acho que, inclusive, essa marca do grupo Fibra, durante um tempo, ele se espraia pelos espetáculos que são feitos na Unimontes, né? Pelo pessoal do teatro da Unimontes e pelos grupos que nasceram da experiência do pessoal aqui. Eu acho que depois a saída do pessoal, dos professores, para fazer mestrado e doutorado em teatro ou algo vinculado ao teatro, vem propiciando um repensar as linguagens teatrais aqui em Montes Claros. Os últimos espetáculos que eu vi, eu já percebi essa dinâmica do repensar a linguagem teatral, se distanciando dessa linguagem que tem uma marca muito forte do Grupo Fibra, do tipo de linguagem teatral que o Grupo Fibra sempre trabalhou. E eu acho bem legal isso, sabe? Eu acho que eu acho que esse espaço da escola de teatro aqui da universidade tem que ser espaço do experimento. Para que o pessoal que faz teatro aqui saia experimentado e com domínio da técnica e experimentado em diversas linguagens teatrais. Eu, infelizmente, eu não assisto no final de semestre os exercícios que o pessoal faz. E talvez seja nesses exercícios de final de semestre, final de período, que o pessoal faça esses experimentos. Mas esses experimentos não são mostrados para a comunidade Montes Clarense, né? Porque é um dia e depois não tem mais, né? Porque o que falta em Montes Claros aqui é isso. Um espaço, ou vários espaços, para que os grupos de teatro Montes Claros entrem e fiquem 1 mês, 2 meses apresentando o mesmo espetáculo. Montes Claros precisava ter, atualmente, para uma cidade de 400 mil habitantes, pelo menos uns 10 espaços teatrais. Não grandes espaços, pequenos espaços, no máximo 150 lugares, para que os grupos de teatro daqui possam ter a experiência da repetição para a construção do personagem. Porque minha experiência com a Arena do Rosário, montando Hoje é Dia de Rock, em 1973, nós ficamos 4 meses, quase 5 meses, apresentando de quarta a domingo. Para nós, o personagem, ao final, era outra coisa completamente distinta, que eu não consegui na segunda montagem de Hoje é Dia de Rock. Por quê? Porque eu só podia apresentar 4 dias no Centro Cultural e não mais voltar para o Centro Cultural. Aí eu tive que ir para o Circo dos Bairros para apresentar onde que o Circo dos Bairros estava. E não tinha outros espaços para apresentar Hoje é Dia de Rock. A construção do personagem, ela ficou extremamente, se eu comparo as duas montagens, uma extremamente deficiente diante da outra que teve uma experiência de construção de personagem muito boa. E o que eu percebo aqui é isso, que falta no Teatro Montes Claros e que eu acho que o pessoal do Teatro da universidade poderia começar a cavar essa coisa, a construção de pequenos espaços para apresentações que os grupos entrem e fiquem um bom tempo apresentando.